fragmentação muito bem armada e um calendário que é tido como consenso geral e ninguém questiona. Tá na horinha de questionar. Hoje começa a 13ª lua do tempo natural da Terra. E isso tem tudo a ver com quase todos os problemas da sua vida. Por isso, esse papo de hoje você não pode perder. Fica aí que eu vou rodar a vinheta e você vai descobrir algo que pode transformar a sua vida em leveza e fluidez para aquilo que a gente veio aqui para ser. Crianças inocentes desfrutando do paraíso terrestre. No pacote das mudanças que nós estamos vivendo por conta dessa virada de milênio, dessa chegada da nova era, está também a gente resgatar o nosso contato com a natureza. Mas não é só sair para tomar um banho de cachoeira ou então pisar na terra. A questão é uma reconexão muito mais profunda e muito mais saudável do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Começamos por aqui. Hoje é o dia que começa a 13ª lua. E isso pode mudar a sua vida. Pode fazer com que você entre no flow da vida, surfando no tempo e fazendo com que a sua vida brote, cresça, prospere, exatamente como uma maçã nasce de uma árvore, simplesmente absorvendo a energia da natureza. Com um pouquinho mais de complexidade, porque a gente tem que tomar algumas decisões durante a nossa vida. Como, por exemplo, a decisão de se inscrever nesse canal e acionar o sininho para que você receba todas as notificações. Porque aqui a gente está praticando quase que um coaching para que essa transição planetária seja também a sua transição. Para que a gente saia desse planeta de expiação e prova e entre num planeta de regeneração. Para que a gente pare de acreditar nessa bobagem de pecado original. Que é isso? A gente já partiu de um lugar de pecador. Ninguém é pecador. Somos crianças inocentes e temos o paraíso terrestre para o nosso desfrute. E justamente porque nos desconectamos da Terra, nós estamos ameaçando a saúde do planeta ao mesmo tempo que estamos ameaçando a nossa própria saúde. Eu não estou brincando não, gente. A pandemia foi uma resposta da biologia, da vida, da inteligência da Terra para se livrar de uma espécie que está destruindo o planeta. A gente tende a achar que nós somos seres inteligentes no planeta Terra. Só que não, gente. Nós somos seres da inteligência da Terra. E se a gente continuar nessa linha de destruição do planeta, o planeta vai se livrar da gente. Então, essa contagem de tempo é algo que é fundamental para que a gente resgate o nosso contato com a natureza, para que a gente resgate a nutrição que a natureza traz para nós. Todas as civilizações primitivas, veja bem, e primitivo não quer dizer selvagem, contavam o tempo. Stonehenge, por exemplo, é um relógio. Quando o sol se punha dentro de um portal maior de Stonehenge, significava que era o momento de se iniciar o plantio. Porque as sociedades primitivas, elas não tinham como armazenar comida, elas não tinham como fabricar comida. Então, era preciso saber exatamente quando era a época de plantar, de colher, para poder não morrer no inverno de fome. Muito bem. A partir do momento que houve a Revolução Industrial e passamos a produzir tudo aquilo que precisávamos, terceirizando, o serviço, nós saímos dos nossos lares, nós fomos trabalhar para terceiros, e aí vem toda a revolução que você já conhece. Junto com isso também houve
a evolução da ciência. E a ciência evoluiu com aquela intenção e desejo de dominar a natureza. Veja bem, eu não estou desprezando nada disso. Eu não quero que a gente volte à Idade Média, não. Eu quero que a gente use com inteligência toda essa tecnologia, para que nós não sejamos absorvidos pela tecnologia, para que a gente não seja escravizado por uma inteligência artificial. Não vou entrar nesse âmbito, mas a gente tem muitas pessoas inteligentes falando dos prazeres e dos perigos da inteligência artificial. Aqui eu quero falar da inteligência natural. E a inteligência natural está escondida atrás de um falso calendário. Um calendário que serve de macro-organizador das nossas mentes. Porque, por exemplo, hoje você acha que é o dia 27 de junho. E o que é que o dia 27 de junho diz para você, significa para você? Ao que o dia 27 de junho alinha você? Alinha a um pensamento de final de mês, de momento que você provavelmente deve estar esperando ansiosamente para a virada do mês para receber o seu salário, para poder ter dinheiro, para poder viver. E é esse tipo de pensamento que rege a nossa sociedade de modo geral. É uma cultura, é a cultura do dinheiro. O tempo só serve para a gente esperar, receber, para poder gastar, fingindo que está sendo feliz a partir do Thank God It's Friday. Não é não? Chegamos na sexta-feira, graças a Deus. Não, pode ser graças ao que você quiser. A Deus não. Porque Deus provê esse planeta maravilhoso para que a gente se nutra dele. Quando a ciência veio para dominar a natureza, a tecnologia hoje faz com que a gente coma a fruta da estação o ano inteiro. Só que a fruta da estação tem o calor da estação, tem o tempo da estação, tem os ingredientes que a gente precisa absorver para viver e sobreviver àquela estação do ano. É um chip, é um programa, é uma inteligência. A fruta da estação é uma inteligência biológica da natureza para que a gente se alimente corretamente. Mas não. A gente acha lindo, maravilhoso, que agora a gente tem a fruta da estação o ano inteiro. Então, é uma mentalidade de domínio da natureza. E essa mentalidade nos afasta da natureza e nos adoece. Então Então o que é a 13ª lua? Então o que é esse falso calendário que não nos diz nada, a não ser o dia de ficar duro e o dia de ganhar dinheiro para poder fingir que está sendo feliz gastando dinheiro no final de semana? O que é isso? Eu vou passar aqui para vocês um pedacinho de uma entrevista que eu fiz com Robson Honorato. Robson Honorato é um dos facilitadores da Lei do Tempo. Ser um facilitador da Lei do Tempo é ensinar a contagem do tempo natural da Terra. Esse canal, ele se propõe a ser um boletim do tempo. Caso você não tenha disponibilidade nem motivação suficiente para começar a estudar tudo o que o tempo natural da Terra nos oferece enquanto informação, e não é pouca coisa, então você segue o canal. Aqui a gente faz um boletim que revela para você todo o significado de um dia como hoje, por exemplo, quando estamos começando a 13ª lua. E quando falamos em 13ª lua, estamos falando do 13º giro da lua em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro inteiro em torno do Sol. Porque o nosso sistema solar, assim como a Terra,
não é plano, não gira num plano como um disco de vinil na vitrola. Nós estamos navegando numa espiral linda em torno do grande sol central da galáxia. E isso é facilmente observável se você anotar no seu calendáriozinho falso mesmo, esse calendário que tem cada mês com quantidade de dias diferentes e com nomes absurdos, como por exemplo, setembro, que inspira um 7, é o 9º mês. Mas ainda assim, se você pegar essa folhinha desse falso calendário e ir colocando, desenhando lá todas as mudanças de fase de lua, você vai observar o seguinte desenho. As luas, elas se posicionam nas semanas na forma diagonal. E se você fechar este papel, você vai encontrar uma dança em espiral, um caminho em espiral. Ora, mas não é exatamente assim que nós estamos navegando no braço de Órion da nossa galáxia? E essa navegação tem um cálculo, tem um sentido, que ordena a vida, que coloca a vida no flow evolutivo. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente simplesmente entra nesse flow. E aí, nós não vamos mais precisar carregar o mundo nas costas. Basta a gente fluir com a informação que o tempo traz para a gente. E se essa frase soou estranha para você, preste atenção. Você está recebendo agora a minha imagem, a minha voz e tudo o que você está ouvindo e absorvendo de informação agora, absolutamente sem fio. Absolutamente sem nenhuma conexão aparente. Como é que você duvida que a luz do sol traga informação para nós? Então, são essas coisas quase óbvias que estão ocultas, passam despercebidas de uma mentalidade dominada por um falso calendário que coloca como objetivo esperar a virada do mês para receber o pagamento de um trabalho que você faz, que te escraviza, que te afasta da tua arte, da tua vocação, da realização do teu verdadeiro ser. Então, presta atenção nessa conversa. Robson, por que o dia 29 de fevereiro não existe? Na nossa matriz do sincronário das 13 luas de 28 dias, o 29 de fevereiro realmente não existe. Né? Então, quando se instala o 29 de fevereiro, rompe-se uma matemática muito organizada que vinha ainda dos calendários antigos, a gente chama calendário, mas são sincronizadores, né? E a gravidade disso é porque um macro-organizador, ele vai ditar como a mente coletiva vai se comportar. Nossa sociedade está doente, delirante, não é mera coincidência. Então, quando estabelece-se um calendário de 12 meses irregulares, justamente para romper a frequência do 28, que é a frequência feminina. Que a mulher recebe essa frequência 28, a lua ilustra essa frequência 28, né? E o que é que acontece? Se você pega, né, esses 12 meses irregulares e você tira 3 dias dos que tem 31 dias, tira 2 dias dos que tem 30 dias, deixa tudo com 28 dias, vai gerar um 13º mês de 28 dias. Então, uma fragmentação muito bem armada e um calendário que é tido como consenso geral e ninguém questiona. Eu tive o prazer e a honra de fazer o curso de Facilitadores do Tempo com Robson Norato, mas essa entrevista sobre a não existência do dia 29 de fevereiro está aqui no canal. Eu vou colocar o card aqui na tela para você acompanhar. Vale muito a pena. No momento, então, vamos ver, né, este momento que nós estamos entrando, que é a 13ª lua, que tem por nome a lua cósmica. Qual a importância do 13º tom, que qualifica agora
o 13º giro da Lua em torno da Terra que nós estamos iniciando hoje, nomeando então de 13ª Lua, entendendo que Lua, segundo a lei do tempo, corresponde ao que nós chamamos de mês no falso calendário gregoriano. Falso porque ele é criado artificialmente, é uma contagem artificial do tempo, né? Se a gente entende que a Lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra, e enquanto a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol, a Lua gira 13 vezes em torno da Terra, então nós temos os exatos 13 meses, ou como chamamos na lei do tempo, 13 luas. Essa 13ª lua, ela tem uma importância muito grande dentro do pulsar da dimensão do tempo. Você já deve ter ouvido falar que o tempo é uma medida da 4ª dimensão, né? Nós vivemos aqui em 3 dimensões, altura, comprimento e largura, e que o tempo seria então uma medida da 4ª dimensão. Pois bem, são 4 tons dentro dessa onda encantada definida por 13 tons. A dimensão do tempo ela é definida por 4 tons e é a única dimensão que tem 4 selos que a compõem, porque todas as outras dimensões têm apenas 3 selos. Então a gente tem aqui, ó, são as 2 torres, né? E o primeiro e o último tom. Então, o que nós temos? Nós temos o 13º tom, que é o tom do voo mágico da presença. Ou seja, a gente transcende quando a gente persevera na presença. Olha que lindo! Na presença do momento presente, do eterno agora, é que nos leva à transcendência. Quando eu faço a comparação com as 10 sefirot da árvore da vida cabalística, que por sua vez representam ao mesmo tempo o arquétipo humano e a ordem de manifestação do espírito para a matéria, eu encontro lá 10 sefirot, onde a 10ª sefirot representa exatamente a manifestação daquele pulso inicial da ideia do Então, quando você chega no 10, você tem o mesmo 1 acrescido do 0, ou seja, numa dimensão mais densa. Então, o 10 é a manifestação do 1. E o que eu observo numa onda encantada é que quando nós chegamos ao 10º tom, primeiro que quando chegamos ao 10º tom, ele tem o nome de tom planetário. Então, veja, a gente vem do tom galáctico, que é o 8º tom. Do galáctico, a gente dá uma reduzidinha, vai chegando mais perto de nós e temos, então, o tom solar. E o 10º tom é o tom planetário. Então, não é difícil a gente inferir que o primeiro tom, o propósito que unifica, ele corresponde ao início do pulsar de uma tessitura do tempo. Aí ele vem vindo, né, polariza, do 1 ele polariza no 2, do 2 ele consegue qualificar o que seria um serviço com o 3, já serve a algo, né? Nós sabemos também que a Santíssima Trindade, que a chama trina, que o triângulo, os 3 pontos são fundamentais para se formar a essência de qualquer coisa que venha se manifestar. Enquanto temos apenas o 1 e o 2, nós não temos um núcleo suficientemente forte para garantir a manifestação de qualquer coisa no universo. Então é preciso essa condição trina, a Santíssima Trindade, por isso chamada também Santíssima Trindade, ou a chama trina que ancora em nossos corações, ou o triângulo, o primeiro triângulo que está em cima da árvore da vida, que se rebate a um segundo triângulo. Dos 10 sefirós da árvore da vida, nós temos os 3 que representam o espírito e os outros 7 que representam a manifestação no corpo físico. Então, nós temos aqui, nessa onda encantada, também os 3 primeiros tons. No 4º tom, nós temos a forma. O 5º tom reúne recursos. O 6º tom administra o desafio. O 7º tom, ele é um tom muito importante, porque ele é um tom que canaliza e ele está bem no meio da onda encantada. Então, ele é um tom
que se refere à canalização, que se refere ao tom ressonante, então é aquele que vai gerar ressonância. E aí, então, no 8º tom, a gente entra já na manifestação galáctica. Percebe como nós estamos falando de uma proporção, de uma fórmula de criação do grande arquiteto, do grande criador, partindo lá do núcleo do grande sol central com um ponto. Quando ele chega no 7º ponto, é que no 7º tom, é que aí ele tem um acorde ressonante, capaz de ressonar na melodia cósmica. E aí o 8º tom é o galáctico, o 9º o solar e o 10º planetário. Do 10º tom em diante, nós começamos a perceber que existe uma frequência de liberação. Porque o 11º tom que você vê aqui, o 11º tom, que é esse aqui, é o tom espectral. Ele fala de liberar, de libertar e de dissolver. Então você percebe que já começa uma frequência de dissolução. O 12º tom, que é o tom cristal, ele fala de dedicar e de universalizar. É quando você distribui, é quando você entrega ao universo aquilo que foi criado. Então você, no espectral, você libera, digamos assim, eu gosto de usar o exemplo de uma gota. No espectral, aquilo que foi criado já é entregue em forma de gota, já se individualiza em forma de gota. No cristal, é quando essa gota cai na água, né? Então, universaliza, se espalha, se espalha, vai fazendo aquelas ondinhas concêntricas e vai então se distribuindo. E no cósmico, essas águas, elas já se estabilizaram novamente, então chegamos ao momento presente, perseveramos aqui no momento presente do aqui e agora. Nesse momento, então, é quando há o salto quântico para a transcendência, para uma nova onda encantada, uma 8ª acima. É nesse momento em que nós, ao completarmos os 364 dias, que são os 28 dias de cada lua vezes 13, a gente dá o salto quântico para uma próxima espiral. Então, o dia fora do tempo, que é o dia 25 de julho, é o dia desse salto quântico. Não conta um espaço percorrido num determinado tempo. Nesse dia fora do tempo, nós estamos espiralando uma 8ª acima para então começar novamente uma nova contagem de 13 luas. Então você percebe que quando você tira o 13 dessa conta, você fica rodando nos 12 como um disco arranhado, que fica repetindo a mesma história. É por isso que nós vivemos até hoje uma realidade de expiação e prova. Porque sempre que aquela história, que aquele padrão, que aquele relacionamento se repete na nossa vida, até hoje a gente ficou vivendo num planeta conhecido como um planeta de expiação e prova. Porque as situações, elas se repetem num determinado padrão, onde é muito difícil nós sermos criativos o suficiente para encontrarmos uma solução que não seja nada relativo àquilo que vivemos e que se repete na nossa frente, e nem o extremo oposto, que seria a negação daquilo que foi vivido. E aí nós temos muita dificuldade de sair dessa roda kármica se nós não exercitamos a transcendência na nossa mente, que nos é facilitada a partir do momento que a gente acompanha o movimento do tempo, garantindo um tom de transcendência, garantindo um momento de entrega absoluta ao Criador. Não devemos nos dirigir ao Criador para pedir, pois que isso é uma ignorância, pois o Criador nos deu o dom da criação.
Então, nós não temos que pedir nada a Ele, nós temos que criar. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a consciência, que é o terceiro elemento dessa dualidade em que vivemos, de luz, de sombra, dia e noite, bem e mal. Quando nós acionamos a nossa consciência, nós criamos esse terceiro elemento, nós formamos esse triângulo energético necessário para que algo novo venha a se manifestar. Então, o movimento de regeneração da raça, da espécie humana, está agora vivendo o despertar da consciência para que nós sejamos criativos nas nossas vidas e comecemos a regenerar os nossos caminhos, sendo criativos, encontrando uma solução para padrões repetitivos e kármicos, como chamamos popularmente, para que nós possamos criar o nosso próprio destino. Que destino será esse? É um destino de autodescoberta. É um destino de ir ao encontro de si mesmo, da sua singularidade, para que você faça da sua vida uma obra de arte. Qual é a sua arte? Qual é o seu dom? Qual é a sua singularidade? Aí você pode até pensar, mas Cláudia, será que existem tantas profissões quantas pessoas no mundo? Será que existem tantos serviços quantas pessoas existem no mundo? Não necessariamente. Eu posso ser uma cozinheira que faz brigadeiro, mas o meu brigadeiro ninguém faz igual. Na região que eu habito, na região que eu vou poder atender com o meu brigadeiro, eu posso fazer muito sucesso, ser muito feliz, ganhar o suficiente para eu ter uma vida digna, confortável, autorrealizada, até porque a partir do momento que eu me sentir autorrealizada, eu vou precisar comprar muito menos coisas para me sentir feliz. Vou deixar de explorar tanto o planeta para me sentir feliz, porque eu estarei me autorrealizando, fazendo o melhor brigadeiro do bairro, quiçá da cidade, vendendo muito, porque ele tem a minha arte, ele tem o meu dom de fazer brigadeiro, e assim podem ter outras milhares de cozinheiras e de cozinheiros que façam brigadeiro também, mas como o meu não tem igual. E como uma folha de uma árvore, ela tem a sua função de fotossíntese, tão importante quanto todas as outras folhas dessa árvore, assim também o meu brigadeiro vai ter uma função importantíssima no meu bairro, na minha cidade, para o meu nicho social, aonde eu estou ali presente, e não à toa. Estou ali naquele momento, naquela frequência, naquela vibração daquela região, porque aquela região é ressonante à minha própria frequência e vibração. Percebe? Isso é tão importante que muitas vezes, quando nós começamos a nos interiorizar e a perceber a nossa frequência vibracional, a nossa vontade, o nosso dom, a gente pode até acontecer de mudarmos de cidade. Pode até acontecer de percebermos que não estávamos no lugar certo. E aí, ao mudarmos, nos encontramos no lugar certo, com as pessoas certas, e a nossa arte pode, então, ser expressa em toda a sua glória, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que seus filhos sejam felizes. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho feliz? Então, se nós vamos usar essa linguagem religiosa, Deus Pai, Mãe Maria, Mãe Terra, que pai e que mãe não gostaria de verem os seus filhos felizes? E o que é que a gente entende por um filho feliz? Um filho que é autorrealizado, um filho que não se vende a um mercado, mas um filho que faz o que gosta e é feliz por isso. Então, vamos celebrar, vamos viver cada dia dessa lua cósmica com esse pensamento. É um momento de transcender. Aonde você transcende? Aonde você pode ir além? Como aumentar a sua alegria de viver? Como aumentar a minha alegria e meu amor?
com seus próprios recursos, de dentro para fora. Queridos, queridas, uma excelente lua cósmica para todas nós. A lua cósmica cujo totem é a tartaruga, e a tartaruga é o símbolo de toda a lei do tempo. Gratidão. Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você.